Caríssimos, sejam bem-vindos a mais um Aprendiz de Direito. Eu sou o Wilton, aluno do nono período de Direito, e hoje vim trazer mais uma novidade aqui para o canal. Hoje vamos tratar do tema de tributos. Mas antes de entrarmos aí no tema de tributos, eu gostaria de dar uma relembrada na aula passada. Na aula passada falamos sobre competência tributária. Então a competência tributária é aquela instituída pela Constituição Federal aos seus entes, a União, Estados, Distrito Federal e aos municípios, para assim eles poderem instituir os tributos. Essas têm algumas características, como por exemplo, indelegabilidade, irrenunciabilidade, incaducabilidade e facultabilidade. Entretanto, tem algumas características também específicas da própria competência tributária. Como, por exemplo, essa competência tributária ela pode ser dividida em exclusiva, ou como aquelas dos impostos, né, que ela é exclusiva de cada ente, como, por exemplo, somente a União poderá instituir um imposto de importação, somente o Estado poderá instituir um imposto IPVA, e somente aos municípios o imposto ITBI. Então isso é exclusivo de cada um desses entes. Temos também a competência comum, que é aquela competência onde cabe a todos os entes, ou seja, todos os entes eles podem instituir esses impostos. Temos também a competência especial. A competência especial, ela em regra, seria somente para a União, porque a União, em regra, ela poderia ali instituir as contribuições sociais e também os impostos extraordinários, como no caso de guerra. Mas também temos ali uma brecha, né, como no direito todos temos uma exceção, onde os estados também poderão cobrar contribuições sociais de seus entes que trabalham lá dentro do estado. E, por último, a competência ela pode ser também residual. O que vem a ser uma competência residual? A competência residual é onde somente a União pode instituir novos impostos que não estão previstos lá na Constituição Federal. Legal? Lembrando aí da matéria? Então vamos dar sequência hoje falando sobre tributos. Venha comigo. Galera, quando falamos de tributos, estamos falando de uma generalidade. Tributos são várias espécies dentro dele. Por exemplo, temos impostos, contribuições e assim por diante. No entanto, o CTN, no seu artigo 3º, ele nos esclarece ali o que vem a ser tributos. Venha comigo. Artigo 3º do CTN. Tributo é toda prestação pecuniária e compulsória. Pecuniária, quando falamos de pecuniária, estamos falando de pecúnia, em dinheiro. Então, uma prestação paga em dinheiro e compulsoriamente, em moeda ou cujo valor nessas possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Isso é muito importante, tem caído muito em provas. Sanção de ato ilícito. Então, um tributo ele não pode ser para suprir algum ato ilícito. Ou seja, você fez algum ato ilícito, eu vou ali e te dou um tributo para você pagar em troca daquele ato ilícito. Isso não pode. Então, ele não pode ser uma sanção para ato ilícito. Instituída por lei, uma outra fase muito importante que nós vamos tratar na próxima aula, que é sobre o princípio da legalidade, que todo tributo, taxa, contribuição e imposto, ele só pode ser criado mediante lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que vem a ser essa atividade administrativa plenamente vinculada? São aqueles órgãos competentes, aqueles que adquiriram a competência tributária. Porém, quando falamos em tributos, temos duas correntes, elas se divergem. Por exemplo, tem uma corrente que segue pelo CTN que ela nos diz que tributos são de acordo com o artigo 5º do CTN. Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, são 3 as espécies de tributos. Outrora, a Constituição Federal ela recepciona mais espécies de tributos, como, por exemplo, no seu artigo 148 da Constituição Federal, ela diz que compete à União, mediante lei complementar, instituir empréstimos compulsórios. E também no seu artigo 149, que compete à União exclusivamente instituir contribuições sociais. Vejam que aqui então já incluiu mais 2 espécies de tributos. No entanto, se perguntar na hora da sua prova, ô Wilton,
Então o que eu respondo? Muita atenção no enunciado. Se perguntar, segundo o CTN, o que são tributos? Segundo o CTN, temos 3 espécies de tributos. E se perguntar sobre uma generalidade, quais são as espécies de tributos, podemos aí elencar as duas, tanto da Constituição Federal e também a do CTN, incluindo aí 5 espécies de tributos. Galera, nas próximas aulas agora vamos estar tratando para você aí exatamente sobre cada uma dessas espécies. Então não fique de fora. See the money won't stay.